Olá, amigos, graças a Deus que a paz do Senhor Jesus e a fé possam estar presentes na sua vida, te abençoando e fazendo muitos milagres. Porque nós sabemos que o desejo de Deus é sempre este, né? O melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, o melhor para a sua família. É exatamente por isso que Deus, por meio da sua palavra e da fé, pelo meio da qual ela nos inspira, ela conduz a vida de todos aqueles que creem ao exercício desta fé. Porque como nós temos falado nesses dias, que há coisas na sua vida, na minha vida, que somente a prática da fé, o exercício da fé, poderá trazer, poderá agregar à sua vida. Talvez você se pergunte assim, ô bispo, e o que é exercitar, ou o que significa exercitar a minha fé? É quando tudo aquilo que você fala para Deus, tudo aquilo que Deus propõe a você, então há uma junção, né? Deus, ele propõe, e você diz, Senhor, é isso, eu vou fazer isso. Então, você materializa isso e sustenta isso, de fato e de verdade. Por exemplo, uma certa ocasião, Davi, ele propôs no seu coração que ele enfrentaria o gigante Golias, que vinha afrontando a todo o exército do Deus vivo. Mesmo sem ter condição física, mesmo sem ter nenhum prestígio, mesmo sem ter uma aparente chance sequer de vencer aquela batalha, mas ele se propôs, porque Deus fez o chamamento, e ele aceitou, e ele se propôs, colocando em risco a sua própria vida, mas por meio de uma fé, tendo ele ido, obteve bom êxito. Então, muitas são as pessoas que elas vêm a Deus, e elas dizem muitas coisas a Deus diante das propostas que o Senhor Jesus coloca diante dela por meio da fé. Mas o tempo vai passando, os dias vão passando, e ela não consegue sustentar aquilo que ela disse, aquilo que ela falou. Então, essa aliança, essa junção que nós falamos, entre a proposta de Deus e a atitude de uma pessoa em sustentar aquilo que ela disse para o Senhor Jesus, então essa quebra de aliança por parte do homem faz com que a vida dessa pessoa não tenha os resultados que Deus gostaria que tivesse. Por isso, o trabalho da igreja é exatamente em converter o coração das pessoas a Deus. Porque quando uma pessoa ela é convertida de fato, de verdade, a Deus, então ela não tem medo de confiar. Ela não tem dificuldades em obedecer. Ela não tem dificuldade em renunciar. Ela não tem dificuldades em se submeter, mesmo nos momentos em que ela está sendo contrariada. Por quê? Porque ela é uma pessoa convertida. Então Deus, ele olha para esta pessoa e diz assim, olha, eis aí um valente. Com essa pessoa eu posso contar. E como me tornar essa pessoa, bispo? É simples. É você se submeter a Deus, é você não duvidar do cuidado de Deus, né? E abrir o seu coração.
e entender que Ele é a única esperança, Ele é a única suficiência que nós teremos nos momentos de dificuldade, nos momentos de humilhações, nos momentos de problemas. Talvez você tenha tentado solucionar problemas na sua vida. Talvez você é uma pessoa que tem tentado resolver muitas questões que você tem enfrentado, que tem se levantado contra você. Mas você parou para pensar se você tem sido essa pessoa convertida a Deus de fato e de verdade? Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Eu quero ler rapidamente para você, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus disse assim, olha, entenda isso, entenda essa parábola. O semeador saiu a semear. O semeador, como diz aqui a palavra de Deus, né, é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus, por meio da pregação do Evangelho. Então ele semeia a palavra. E cada pessoa acata essa palavra ou não de uma forma. Só que existe somente uma maneira, uma forma, que eu acatando esta palavra, ela vai produzir frutos na minha vida. Só tem um jeito. Bispo, mas eu, como a maioria daquelas pessoas, como todas as pessoas, não entendi o que quer dizer isso. Ele continua dizendo aqui o seguinte: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido isto. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Do que ele está falando? Ele está falando da fé. Ele não está falando de coisas materiais. Não. Ele está falando do poder da fé, do poder de Deus, da compreensão espiritual das coisas de Deus. Você já percebeu que quando uma pessoa ela não aceita o direcionamento de Deus, quanto menos ela aceita, menos ela conhece? Quanto menos ela aceita, quanto mais ela contesta, menos ela conhece, mais desobediente ela fica, mais distante de Deus ela fica, mais rebelde ela fica, mais fria ela fica. E obviamente sempre vai ter um culpado.
sempre vai existir um culpado, que nunca será ela mesma. Mas por quê? Porque o pouco que ela tem está sendo tirado dela. O pouco que ela tem de Deus está sendo arrancado dela de uma maneira imperceptível. Arrancado por quem, bispo? Por Deus? Não. Arrancado por quem? Pelo diabo? Não. Mas arrancado por ela mesma. Aí ele explica a parábola, preste atenção nisso. Diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que se cumpre neles a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Você veja, quantas são as pessoas que elas ouvem a palavra com os ouvidos, mas elas não aceitam, não é verdade? Ele diz, Jesus diz aqui, elas vão se converter um dia, sim, por meio do sofrimento. Por meio do sofrimento. Mas é isso que Deus quer? Não. Deus quer que eu e vocês venhamos a dar frutos. Frutos, como ele diz aqui, a 100, a 60 e a 30 por um. Esse é o desejo de Deus. Mas como, bispo, fazer isso? De que maneira eu posso fazer isso? Você sabe que há pessoas que elas só compreendem, só aceitam a vontade de Deus quando esta lhe é favorável. Quando eu digo favorável, é segundo os seus sentimentos, segundo os seus próprios pensamentos, entendimento. Porque a palavra de Deus é sempre favorável, tem sempre o intuito de abençoar você. E aí ele continua explicando a parábola. Ele diz assim: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhes arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando as angústias ou perseguições, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ele diz assim, falou, olha, as sementes que caíram à beira do caminho são aqueles que, essas sementes, elas foram, não compreenderam a palavra e se perderam, não aceitaram e se perderam. E o diabo veio e arrebatou do coração dela. Aquelas que caíram, né, no solo, esse solo era rochoso, são aqueles que ouvem a palavra e recebem logo. Ou seja, aquela pessoa diz, não, é isso mesmo, eu aceito, graças a Deus, sim senhor. E ela recebe com alegria num primeiro momento. Mas quando vem as perseguições, vem as lutas, vem as provações, diz aqui a palavra de Deus, aquela alegria é de pouca duração. Não dura muito tempo. Porque ela não tem raiz em si mesma. Ou seja, aquela pessoa ainda não se converteu como a primeira. Ele diz mais, quando ele diz assim, e diz que essa segunda ela se escandaliza, né? Ela se escandaliza. Eu tô isso, eu tô machucado, eu tô... Ela vive se escandalizando, aquilo que nós falamos, a culpa é sempre do outro. Ela não entende, não consegue perceber o propósito que Deus tem por detrás de tudo
o que acontece na nossa vida. Ele diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, muitas são as nossas necessidades, né? Mas quando os cuidados que nós precisamos ter, né, que estão no mundo, que Deus criou para nos satisfazer, eles passam a substituir a fé, o amor a Deus, então sufoca a palavra. Então a pessoa, ela não aguenta, ela não é? Ela não aguenta, ela fica nervosa, ela briga, ela se afasta da igreja. Aí ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele ouve e a compreende. A compreensão da palavra, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma decisão, não é sentimento. Eu decidi compreender e aceitar a palavra que Deus tem para mim. Por exemplo, nós estamos passando um momento de dificuldade. Vejo o nosso apóstolo falar isso sempre. Nós entendemos que isso só dura enquanto Deus quiser. Lutamos para mudar essa situação, mas entendemos que o controle está nas mãos de Deus. E aceitamos não o problema, mas aceitamos a permissibilidade de Deus, ou seja, a permissão de Deus. Entendemos que isso é para o nosso bem. A injustiça que Deus permite que se levante contra a minha vida, eu luto contra ela, mas aceito a permissibilidade de Deus, entendendo que se Deus está permitindo, é porque Ele quer me moldar em algo. Ele quer me moldar em algo, Ele quer me preparar para algo. E quantos defeitos nós temos? É ou não é verdade? Aí ele diz assim: mas a que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Então, a compreensão da palavra é uma decisão que você toma. Mesmo contrariando os meus sentimentos, a mim mesmo, eu decidi compreender a palavra de Deus. Eu decidi, acabou. E ninguém muda isso no meu coração. Por mais que doa em mim, eu decidi compreender a palavra e aceitar, não o problema, mas a permissibilidade de Deus, no que diz respeito, o problema está me moldando, a luta está me moldando. O levante dos meus adversários, Deus está permitindo para me moldar, porque a hora que Deus quiser, eu estou lutando, estou fazendo o meu papel, estou agindo a minha fé, a hora que Deus quiser, Deus tira. É ou não é verdade? Então, a decisão em compreender a palavra não está ligada aos sentimentos, é uma decisão. Ele diz assim: esta frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. É o que Deus quer para você. Tá bom? Então, a compreensão da palavra, a aceitação da palavra, é uma decisão que o convertido, ele deve tomar. Não aceite o problema. Lute contra a doença, lute contra a miséria, lute contra as dificuldades que você tem vivido, que o diabo tem levantado contra a sua vida. Lute contra. Mas, quando você é uma pessoa convertida, você entende a permissibilidade de Deus. Estou fazendo a minha parte. Se Deus ainda está permitindo, é porque Ele está me moldando. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você. De pedir a Deus pela sua vida. Você que está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma situação adversa,
eu queria falar com Deus e interceder pela sua vida, tá bom? Vamos falar com Deus? Agora aqui no Japão são 12:00 mais 30 minutos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração e te pedimos que a Tua mão de poder seja estendida sobre a vida do Teu povo. Que o Senhor cure o doente, que o Senhor, meu Deus, possa reverter o quadro clínico desta pessoa. Por mais que a medicina tenha dito que não há mais solução, que não há mais o que se fazer. Então põe a tua mão, cura, sara e abençoa. Essa pessoa que está vivendo momentos difíceis, meu Deus, abra uma porta que proporcione a ela lutar para resolver estas questões, meu Deus, em o nome de Jesus, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Nós temos esse entendimento. Nada nós podemos sem a Tua presença. Então vem e abençoa, rica e poderosamente, consagra a água e todos que beberem sejam por Ti abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, eu creio na sua vitória, tá bom? Eu queria chamar a sua atenção porque ao longo desse mês todo, em todas as igrejas mundial do poder de Deus no mundo, nós estamos vivendo esta fé, né? A entrada da arca na nossa casa. Você que tem vindo ao nosso Templo dos Milagres, você tem recebido essa arca, aonde você vai colocar aqui dentro um pedido e o nome de toda a sua família, E nós estamos determinando, segundo a orientação do Espírito Santo, por meio do nosso apóstolo, que você coloque o nome da sua família e nos 3 últimos meses desse ano. Serão os 3 últimos meses mais abençoados da sua vida até aqui. Porque eu digo até aqui, porque para frente virão outros, tá bom? Então você que não tomou posse da sua arquinha ainda, venha, tome posse, você vai receber, você vai participar dessa fé, você vai viver conosco essa fé, esse propósito abençoado, aonde eu tenho certeza que muitos milagres acontecerão, tá bom? Em nome de Jesus. Eu vou encerrando por aqui, eu só queria pedir para que você ajudasse o nosso trabalho. Por exemplo, nessa página do Facebook, que você está nos acompanhando, nós temos 7.955 seguidores. Nós precisamos ter no mínimo 10.000 seguidores. Então falta um pouco, né? Pouco perto do que já se foi alcançado. Para que o algoritmo da plataforma entenda que os conteúdos que nós publicamos aqui, eles são relevantes, porque trata-se da palavra de Deus, né? Eu e você entendemos isso, mas o algoritmo não. Então eles possam divulgar para o maior número de pessoas possível. Então fala com seus amigos, você que já é da igreja, né? Pede para as pessoas, né? Seguir a gente aí nessa página. Se você ainda não está seguindo, siga-nos aí na página, tá bom? E você vai ajudar na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui do Japão, eu aguardo por você logo mais à noite, na reunião do Espírito Santo, tá bom? Que Deus te abençoe.